Eu estava em oração esta tarde e esta manhã, bem cedo, o sono fugiu-me, não sei porquê, penso eu que não sei porquê, e eu então estava orando a Deus, pedindo ao Senhor que nos ajudasse, que nos abençoasse e nos dirigisse. E meus queridos irmãos, veio ao meu coração uma palavra, não é nova para mim, mas já vai há muitos anos que eu falei esta palavra, não foi aqui, creio não ter sido aqui, porque não tenho, eu geralmente costumo apontar, mas desta vez não sei, não apontei, não é? Mas não importa. Mas, à medida que eu estava lendo os versículos, Deus estava a revelar coisas boas à minha alma. Eu não quero tanto pregar, eu quero mais partilhar convosco alguns pensamentos da palavra de Deus. Para tal, vamos abrir no Velho Testamento, no livro de Levítico. Levítico, capítulo com o número 11. Versículos 1 a 3. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comerás. Que interessante. O Senhor diz quais são os animais que podemos comer. Já pensou nisto, irmão? De todos os animais que há sobre a terra. Verso 3. Tudo que tem unha fendida. E a fenda da unha divide em duas. E remói entre os animais, aquilo comereis. Vamos para o versículo 9. Vamos saltear um pouquinho para não ler todos os versículos. Isto comereis de tudo o que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios. Aquilo comereis. Verso 20 e 21. Todo o réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. 21. Mas isto comereis, de todo o réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés. Para quê? Para saltar com elas sobre a terra. Espero que os irmãos não fiquem admirados com isto que eu acabei de ler. Mas que está na Bíblia, está. E tudo quanto está na Bíblia traz lições para nós. É isso que me consola. As páginas da Bíblia não preenchem coisas só para ver se preenche a Bíblia, não. Tudo quanto está escrito é para nosso ensino. Esperava ouvir um amém. Aleluia. O que é que nós vemos? Deus chama Moisés. Chamou Moisés. E também Arão. E revela, quer a um, quer a outro, o que deveriam comer. É Deus quem revela. Não é Moisés. Não é Arão. Tudo quanto está escrito na Bíblia, não é o pastor que revela. É Deus quem mandou escrever. E tudo quanto está escrito é para nosso ensino, irmãos. Amém. Não é para nós explorarmos e dizermos: olha, encontrei uma coisa nova e eu vou agora dar uma coisa. Não, irmão, não é nada novo. São coisas que estão escritas para nosso ensinamento.
E Deus chama Moisés, chama Arão e revela precisamente a eles o que deveriam comer. Quer o que seria bom, mas também o que não seria bom para não comer. Amém? Eu não vou falar da comida que não se deve comer. Não tenho tempo hoje. Mas vamos falar daquilo que devemos comer. E quando Deus fala a Israel, ou ao povo de Israel, acerca dos animais que podiam comer, o que é que diz a Bíblia? Eram animais considerados, ouçam o que diz a Bíblia, santificados. Os irmãos estão aí? Santificados. E os que podiam comer eram os santificados, mas os que não podiam comer eram os imundos. Os versos que acabamos de ler referem-se precisamente aos animais santificados. E o objetivo, irmãos, do estudo que eu trago até vós, ou desta partilha, como queiram, é podermos ver nesta noite a relação entre animais e os crentes. Tal como os animais que eles poderiam e deveriam comer tinham que ser santificados, o crente precisa ser santificado. Estamos neste mundo, mas temos que ser santos, irmãos. Irmãos, digam o que quiserem, pensem o que quiserem, cada um analise como quiser, mas, irmãos, o que está escrito, está escrito. E o que está escrito é real e verdadeiro. Posso ouvir um amém? Eu acredito que com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir estabelecer este paralelo entre os animais santificados e a santificação do crente. Aleluia! E foi isto que começou a alegrar a minha alma, irmãos. Amém. Então vamos para os animais, para não perdermos muito tempo. Os animais, quando o povo de Israel saía à caça, eles tinham que ter em conta dois grandes requisitos, muito importantes, nos animais a abater para poderem comer. Quais eram? Os animais a abater tinham que ter unha fendida. Está escrito. E casco fendido. Mas tinha uma outra característica, ser ruminantes. Se o animal não tivesse unha fendida, não podia ser comido. Se não fosse ruminante, não podia ser comido. E o que é unha fendida? Unha fendida, como por exemplo, temos um animal que tem unha fendida, entre outros. Mas vou buscar este animal, o boi. O boi. Por causa da sua unha fendida, ele tem maior firmeza no seu andar, irmãos. Nada é feito por obra do acaso, irmãos. Amém. Ele anda em qualquer tipo de solo ou terreno, o que já não acontece, por exemplo, com o cavalo, cujo casco ou unha não é fendido. Assim, o cavalo tem grande dificuldade em movimentar-se em terrenos pedregosos, enlameados ou íngremes. Tem dificuldade. O que é que isto tem a ver com os crentes? O que é que isto tem a ver connosco, como igreja? Existem crentes que quando tudo vai bem é uma benção. Dão glória a Deus, levantam as mãos, até saltam de alegria, certo? Mas quando surgem as primeiras dificuldades, perdem a coragem, perdem a alegria, perdem o entusiasmo. Não me levem a mal do que eu vou dizer, perdem até o desejo de louvar a Deus, estão no culto, nem louvam. Então, irmão, se o irmão soubesse que eu estou a sofrer, vou agora louvar. Irmão querido, que Deus nos ajude. Os irmãos estão aí? Não têm tempo para louvar, não se esforçam para adorar este Deus. São crentes inconstantes
e que revelam falta de firmeza espiritual. Irmãos, nós temos que ter firmeza espiritual, quer nos momentos bons, quer nos momentos maus, quer no meio da alegria, quer no meio da tristeza. Não percamos o ânimo, nem a coragem. Sejamos crentes firmes, tal como diz Efésios capítulo 6, versículo número 13, faz favor de colocar, diz lá que somos exortados a tomar o quê? Toda a armadura de Deus. Aleluia. Para quê? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê, meus irmãos? Por que é que eu tenho que ter a armadura de Deus? É necessário, é imprescindível para mim como crente, para poder resistir no dia mau. Sozinho não consigo lá chegar, sozinho não alcanço poder, sozinho não alcanço vitória, mas tendo a armadura de Deus, aleluia, eu vou resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. A Deus toda a glória. Quem crê nisto pode dizer amém? Não vou pedir para levantar a mão, mas se tu tens a armadura de Deus, dá graças a Deus. Mas se não tens, tu podes tê-la. É acessível a toda a gente. Só nem tem quem não quer, irmãos. O segredo de uma verdadeira vida espiritual, ouçam bem, irmãos, não está em começar a vida com Deus apenas, mas sim em acabar a vida com Deus. Amém. Ainda ontem estive em Trajou-se, Cascais. Fui ao funeral do nosso querido irmão, pastor José Carlos. Eu teria que ir, não só pela estima e pela consideração que tinha, e tenho ainda pela família, e tinha pelo nosso querido irmão. Foi um verdadeiro amigo nosso, grande amigo. Grande amigo. Um amigo que, quando tinha que exortar, não olhava a meios. Desculpem a expressão, era de alto a baixo. Eu conheço o pastor Zé Carlos, e os irmãos conhecem tão bem quanto eu. Mas também quando tinha de acarinhar, ele era um verdadeiro amigo. E eu ouvi coisas lindas ontem. E entre as muitas coisas lindas que eu ouvi acerca deste homem, é a sua estabilidade e o seu caráter como crente. Irmãos, um homem que não se vergava a nada, mas era firme na palavra. Firme na palavra. Foi ali dito, irmãos, e eu lembro-me das suas últimas palavras, que há coisa de 1 mês e meio, talvez 2, eu estive lá com ele. Fui visitá-lo porque apercebi-me que certamente ele não iria durar muito tempo e eu gostaria de o ver em vida. E então ele dizia-me: Salgadinho, deixa-me dizer-te uma coisa. Sei que estou a sofrer, mas há uma coisa que eu posso te dizer. A minha casa já me espera. Estou desejoso de chegar à casa celestial. E ontem foi dito por uma das netas, uma das coisas que marcou a minha vida, o meu avô, era dizer, no meio do sofrimento que ele tanto sofreu, poder dizer que estava preparado para ser recebido de braços abertos com Jesus. Ir para a sua casa, para a casa celestial. O segredo de uma vida espiritual, igreja, grave isto, não é ou não está em começar a vida com Deus, mas sim em acabar a vida com Deus. Que adianta eu ser crente 50 anos se no último ano eu me perco? Perdi tudo. Que adianta ser crente 50 ou 60 anos e na última semana, irmãos, eu me desvio, perdi tudo. Seja crente, nem que seja um pouco mais fraco, mas seja firme. Tendo pouca força, diz o Senhor à igreja lá em Apocalipse, não negastes o meu nome.
Não negues o nome do Senhor. Não o deixes por nada deste mundo. Seja fiel a Deus toda a glória. Aleluia. Independentemente dos problemas e dificuldades que vêm a cada um de nós, continue firme, igreja. Custa-me dizer isto que eu vou dizer. Estou na reta final, irmãos. Isto está a pesar muito na minha vida. O meu sentimento, o meu coração está-me a pesar. Por alguma razão. Mas um conselho que eu deixo à igreja, irmãos. Continuem firmes. Não se desviem por nada deste mundo, irmãos. Quem vos pode ajudar é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tem prazer em ajudar. O Senhor Jesus tem prazer em fazer o melhor por cada um de nós. E Ele faz. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. O que quer dizer que as tribulações não vêm até nós para nos destruírem, as angústias, as aflições não vêm até nós para nos destruírem, não, mas se convertem em bênção, porque Deus está conosco, a Deus toda a glória. As lutas, as dificuldades, dão-nos firmeza, igreja. Ficamos mais firmes. O diabo quer destruir, mas não se preocupe com o diabo, nem precisa andar sempre a falar no nome do diabo, não. Falemos mais, é no nome de Jesus. Ele está conosco para ajudar, para abençoar, para restaurar e fazer coisas grandes. Quem crê nisto, levanta a sua mão e dê um glória a Deus. Glória a Deus. Hoje existem muitas, com todo o respeito, tipo de igrejas. Crentes que infelizmente são levados facilmente por qualquer vento de doutrina. Irmãos, não nos deixemos ser levados por qualquer vento de doutrina, mas seja fiel. Glória a Deus. Então, ter unha fendida fala de firmeza. Nas dificuldades da nossa vida, fique firme. O irmão tem a capacidade de pisar todo e qualquer terreno, irmãos, porque nós temos a nossa firmeza em Jesus. Mas tinha que ser ruminante. Esta era a segunda característica do animal, era ser ruminante. Mais uma vez, lembrando dos bois. E à semelhança de outros ruminantes, porque não é só o boi, há outros ruminantes, o boi tem 2 estômagos. Não sabe disto, certamente. 2 estômagos. No estômago, permitam-me usar esta expressão, maior, é recolhida diretamente toda a comida que ele come. Conforme ele come, ele engole tudo. Na hora, entra na boca e engole tudo. Depois, quando o animal se encontra, depois de comer, em estado de repouso, depois de ter comido, ele volta a trazer à boca os alimentos ingeridos. E notem, só quando devidamente remoídos, ele está sempre a remoer, é que são enviados para o segundo estômago. Tudo remoído, para serem assimilados posteriormente pelo organismo, tendo como principal vantagem assimilar assim todas as vitaminas e dos alimentos. Rumina. O que é que isto tem a ver com os crentes? Ai, tem muito a ver. Tem muito a ver. Deus precisa de crentes que remoam a palavra. Remoer a palavra. Que estejam sempre em comunhão com a palavra. Isso faz-me chorar, irmãos. Porque percebemos que há pessoas que quase não pegam na Bíblia. Há pessoas que não têm tempo para ler a Bíblia. Têm tempo para ver o telejornal, mas é pecado? Não, eu não estou a dizer que é pecado.
veja o telejornal, veja tudo, mas não descore a leitura da palavra de Deus. Como é que tu vais ser forte se tu não lês? Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, e bem-aventurado aquele que lê e ouve e guarda tudo quanto leu e ouviu. O segredo da vitória de Josué dependia, sabem quê? Em meditar de dia e de noite. Josué 1:8. O que é que diz lá? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Mas o que é? Da tua boca. Mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Como é que eu vou fazer tudo quanto está escrito se eu não tenho tempo para meditar no livro da lei? Porque se assim fizeres, farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Lembram-se de alguém que ia com o livro e desfolhava de um lado para o outro e não entendia nada? Foi a Jerusalém, pela misericórdia de Deus trouxe o livro, e um grande milagre que Deus faz, uma transladação fantástica de onde ele estava. Filipe é enviado a Azoto, e quando chega lá, chega diante do carro do eunuco, olha para ele e vê o livro. Agora estou eu a dizer, não é? Vê o livro e deve-lhe ter dito: mas que coisa linda que você aí tem, não é? Foi adquirir em Jerusalém. Até aí, você entende isso? O que é que diz lá? Como posso eu entender se não houver quem me explique? A Deus toda a glória. E eunuco que foi levado por um milagre até eunuco. Filipe foi levado por um milagre até eunuco. Quando ouviu isto, o que é que Filipe fez? Explicou-lhe o que é que estava no livro. A Deus toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é tão bom. Irmãos amados, a palavra de Deus é o alimento que nos fortalece. Aleluia! Tanta gente procura, com todo o respeito, irmão, não me interpretem mal, não estou aqui para atingir as pessoas que leem muitas coisas e que gostam de ler muita coisa. É bom, leia, irmãos, quanto mais ler, o irmão mais conhecimento vai ter. Mas há tanta gente que procura alimento por tudo que é sítio e não dá lugar ao melhor alimento, que é a palavra de Deus. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor, amém, medita de dia e de noite. Está escrito, irmãos. E veja, se o homem é fiel, o verso 3 diz: esse homem será como árvore plantada junto a rios de água, não rios secos, não, rios de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Todavia, não são assim os ímpios. Não, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, que Deus nos ajude, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Está escrito, irmãos. Não estou a acusar ninguém, irmãos. Estou apenas a alertar o que está escrito, irmãos. Há tempo que parece que a palavra de Deus parece que perdeu o seu valor. Mas que a palavra de Deus não tenha perdido o seu valor, irmãos. Posso ouvir um amém? Amém? Aleluia, que esta palavra continue firme, continue fiel. Aleluia. Glórias sejam dadas a Deus, irmãos. Amém? Irmãos, sabem que 1 Samuel 3:1, vamos só ler num instante, que eu começo a ficar preocupado com o tempo, mas 1 Samuel 3:1 dizia a palavra do Senhor: o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E olha o que diz lá, é isto que alegra o meu coração. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias.
Provera a Deus que nestes dias a palavra seja de uma valia extraordinária. No tempo de Samuel a palavra de Deus tinha muito valor. A palavra de Deus é que nos faz falta. Antes de Samuel era Eli, irmãos, segundo a Bíblia. Fazia cultos muito pomposos, mas não havia palavra. Que adianta ter cultos pomposos sem palavra? Os irmãos estão aí? Verso 21 do capítulo 3 de Samuel. Olha o que diz lá o verso 21. Como eu gosto disto. E continuou o Senhor a aparecer em Siló. Porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Sabe o que é que eu vejo aqui? Que o povo vinha pela palavra do Senhor. O povo vinha porque queria ouvir a palavra. Havia mensagem, havia explicação. Que Deus nos dê graça. Devemos falar com Deus, mas precisamos que Deus fale conosco. Amém. Há pessoas que não gostam de ouvir a palavra do Senhor, porque não gostam, sabe o quê? De ouvir as verdades bíblicas. As verdades bíblicas mexem connosco, mas se nós damos crédito à palavra, mudam a nossa vida. Aleluia. Sabe o que é que diz Neemias 8:1? Todo o povo se juntou como um só homem. Neemias 8:1. E disseram a Esdras: traz-nos o livro da lei. Que coisa tremenda. Amém? Diz lá, chegado o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba: traz-nos o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado. Verso 3, já agora, veja uma multidão imensa com desejo da palavra, irmãos. O verso 3, e leu Neemias 8:3, e leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos, notem bem, de todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. Estavam com atenção, ouvindo a palavra de Deus. Leram durante longas horas. Verso 5, aleluia. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele o livro, o que é que diz a Bíblia? Todo o povo se pôs de pé. Não é quando o pregador entra que se aplaude e que se põe de pé. É quando a palavra de Deus é aberta. Os irmãos estão aí? É isto que eu vejo na Bíblia, irmãos. É este evangelho que eu conheço. É este evangelho que eu abracei há tantos anos e que tenho dificuldade em deixar este evangelho. E oro a Deus para continuar firme. E o verso 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, assim seja. Levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Oh, irmão, revela reverência, amém. Revela atitude maravilhosa na presença do Deus vivo. Humilhação, é isso que Deus quer. Permita-vos dizer que culto extraordinário foi este, irmãos. Que culto extraordinário, que maravilha, aleluia. Olha o verso 8 já agora, irmãos. Diz lá: e leram no livro da lei, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Irmãos, não é só, olha, a Bíblia diz assim, tá, entendeu? Ah, não entendi muito bem, então para a próxima a gente depois fala outra vez. Não, irmão. Leram no livro, na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Nós temos que entender o que está escrito. E o verso 9, é isto que faz falta a nós. E Neemias, e o sacerdote Esdras, e o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava. Porquê, irmãos? Ouvindo as palavras da lei. O povo chora quando a palavra é aberta. O povo chora
quando a palavra é explicada. O povo chora quando a palavra é analisada. Jesus, eu quero entender mais a tua palavra. E era isso que nesta manhã, bem cedo, irmãos, quando o sono me fugiu, eu dizia, Senhor, eu quero entender mais a tua palavra. Eu quero que tu fales comigo. Eu preciso entender a tua palavra. Sabem por que é que o povo fez este pedido? Porque o povo ficou ali tanto tempo, irmãos. O povo esteve 70 anos na Babilônia, isto em Neemias, cativo. E quando regressaram tinham fome de Deus. Desejavam a palavra. Há pessoas que só se lembram de Deus depois dos momentos difíceis. Senhor, se tu me curares, eu vou à igreja. Se tu me libertares, conta comigo. Se tu me libertares, vou deixar tudo e corro já para a igreja. Vou falar do Evangelho a todos. Irmãos, ao fim destes muitos anos, mais de 50 anos servindo a Deus, quantas pessoas que prometeram, que eu conheço, que eu assisti, quer em Águeda, quer em Torres, quer em Caldas, em tantos lugares, e aqui não é exceção, irmãos. Pessoas que prometem, mas logo mais, nunca mais os vemos. Irmão, não tem a ver comigo, tem a ver com cada um, irmãos. Agarremos-nos a Deus. Não seja preciso passar por experiências amargas para dizer, Senhor, cura-me. Não seja preciso passar por momentos difíceis para dizer, Senhor, a partir de hoje eu vou à tua casa. Mas seja fiel. Os irmãos sabem que o povo de Deus, o povo de Israel, irmãos, tinha algo que nós nem imaginamos, irmãos. Eles tinham maná todos os dias, irmãos. Não iam ao supermercado comprar nada. Vinha do alto. O alimento para eles. A sua consolação, aleluia, do alto. Mas mesmo assim, desprezaram o maná. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde a sermos fiéis a Deus. Amém, igreja? Nestes próximos 10 minutos, quero ver se vou concluir. Isto é a carne, os animais que eles podiam comer. Vamos ver os peixes. O que é que diz lá dos peixes? Vamos lá voltar a Levítico 11, agora é o verso 9. 9. Isto comerás de tudo o que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas nas águas. Nos mares, nos rios, aquilo comerás. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Os peixes que eles podiam comer não eram todos, irmãos. De entre todos os peixes só poderiam ser comidos pelo povo de Israel os que tinham barbatanas e escamas. Barbatanas, porquê? As barbatanas é aquilo que os peixes têm de cada lado do corpo. E aquilo não está lá para enfeitar. As barbatanas não estão lá para enfeitar. As barbatanas estão lá com uma missão, para dar equilíbrio ao peixe. Dão equilíbrio ao peixe. Se um peixe perder uma das barbatanas, anda só à roda, não sai dali mais. Precisa das duas barbatanas para se conduzir. Tal como um avião sem uma asa não pode voar, irmãos, que Deus nos ajude. Em relação aos crentes, o que é que isto tem a ver? Todo crente precisa ser equilibrado. Não é alguns, são todos. Todo crente precisa ser equilibrado. Todo crente santificado é um crente equilibrado. O apóstolo Tiago sabe o que é que ele afirma lá em Tiago 3:7 ou 3:17, diz que a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade
e sem hipocrisia. Não precisamos explicar mais. Isto é equilíbrio. Equilíbrio. Jesus, ajuda-me a ser equilibrado. Amém? Sabe o que é que o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 22, ele fala acerca de alguma coisa lá. Ele fala acerca dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito o que é? Amor ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fruto do Espírito. Aleluia. E isto não vem dos homens, vem de Deus. É Deus quem dá. O dom do Espírito Deus dá. O fruto do Espírito, o crente produz, mas vem da parte de Deus. Assim devemos, irmãos, suportar com amor os irmãos. Aleluia. Devemos estar prontos a ajudar, seja quem for, ao invés de murmurar, de criticar e outras coisas que Deus não se agrada, irmãos. Deus não se agrada. Deus não se agrada de crentes extremistas, mas sim de crentes equilibrados. Posso repetir? Deus não se agrada de crentes extremistas, mas crentes equilibrados. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. E Deus não apenas se agrada, mas Ele precisa de crentes com equilíbrio. Com equilíbrio, irmãos. Por outras palavras, com domínio próprio. Sabem-se dominar. Aleluia. Tem domínio próprio. Mas não era só barbatanas, mas tinha que ter escama. A pele do peixe, irmão, é feita de pequenas cartilagens sobrepostas, designadas de escamas. E as escamas estão lá para quê? Para proteção do peixe e ajudam o peixe nos seus movimentos e lhe dão sensibilidade à temperatura da água adequada para cada tipo de peixe. É isto. Claro que eu tive que fazer uma pesquisa para ir buscar tudo isto, não é? Os crentes em geral, e muito em especial os servos do Senhor, precisam ser sensíveis a quê? Ao Espírito Santo. Sabe o que é que Paulo e Silas diz a palavra de Deus lá em Atos 16:6? Vamos ver, Atos 16:6. E eu vou ter tempo para concluir. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, o que é que diz a Bíblia? Digam lá os irmãos comigo. Foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de quê? De anunciar a palavra na Ásia. Que coisa! Até mas não é a nossa missão pregar a palavra? Mas foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, de irem à Macedônia, onde Lídia, a vendedora de púrpura, o carcereiro de Filipos e a família ali foram salvos, e o jovem que possuía um espírito de adivinhação foi liberto. Não foram para um lado, mas Deus os levou para o outro. Sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Devemos saber atender ao que Cristo quer de cada um de nós. Deus quer ajudar. Deus quer abençoar. Haja sensibilidade. Amém, igreja? Especialmente aqueles que pregam a palavra. Deixo aqui uma palavra aos nossos colaboradores e colaboradoras. Irmãos, seja sensível à voz da palavra e à voz do Espírito, porque o Espírito fala. Permitam-me só dizer isto, irmãos, é um pecado, e repito, e sublinho, é um pecado usar o púlpito sem estar preparado. Eu considero um pecado. Amém, igreja? Não vá atrás da experiência. Falo para todos aqueles irmãos que usam a palavra, sejam eles quem for, até mesmo professores e professoras de escola dominical. Irmãos, a experiência é muito boa, é maravilhosa, mas não é tudo. Nós precisamos ter uma palavra fresca. Fresca. E essa frescura é o Espírito Santo que dá. Que Deus nos ajude.
Irmãos, o povo vem cansado. Alguns deles até, permita-me dizer, vêm ao culto apenas porque é bom vir ao culto, mas às vezes até nem desejariam estar no culto. E se chegam ao culto e não encontram um ambiente que os console, que os fortaleça, que os anime. Eu já tenho ouvido até dizer, mas o que é que eu fui fazer ao culto? Irmãos, isto é triste. Eu vim aqui é para me alegrar. Eu vim aqui para ouvir a palavra, eu vim aqui para me consolar com a palavra, eu vim aqui às vezes triste, desanimado, angustiado, mas quero sair daqui tal como o coxo lá, quando foi ao templo, saltando e pulando, cheio de alegria, porque a palavra de Deus faz isso, a Deus toda a glória. Amém, amados? Amém. Devemos sempre atender àquilo que Cristo quer dar a cada um de nós. Seja um crente sensível, com escamas, e também com barbatanas. Amém. Aleluia. Não se deixe ir para qualquer lugar de qualquer maneira. Vá debaixo da direção do Espírito Santo. E vamos terminar, irmãos. Répteis. Vamos lá para os répteis. Verso 20 e 21 do capítulo 11 de Levítico. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Qual é o réptil que se pode comer? Mas isto comereis de todo o réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os pés, para saltar com elas sobre a terra. Já pensaram nisto, irmãos? O que é que será? Sabe o que é, irmãos? Uma das principais particularidades dos répteis é que voam e poderiam ser comidos. Seres dotados de pernas anteriores mais compridas, pernas sobre os pés, tal como o gafanhoto. Gafanhoto, com as suas pernas atrás, é difícil apanhar um gafanhoto. À mínima circunstância, vai. O crente também precisa ser assim. Sabe o que eu quero dizer aos irmãos? Vigilância. Amém. Vigilância. E preparado, irmãos. Não se deixe apanhar pelo espírito das trevas. O crente precisa estar atento. Precisa se purificar cada dia mais e mais. Porque os irmãos sabem, irmãos, isto fala-nos de mais alguma coisa. Vamos ver 1 Coríntios 15, 52, irmãos. Eu gosto de ligar isto, irmãos. Talvez nem todos ligam, mas eu ligo. 15, 52 de 1 Coríntios. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vai chegar o dia que nós iremos dar um salto tremendo. Deixaremos a terra para ir viver com Jesus eternamente. O dia do arrebatamento vai chegar, irmãos. A igreja precisa estar preparada. A igreja precisa orar. A igreja precisa vigiar. A igreja precisa estar com os olhos abertos. Aleluia! Para se aperceber do grande e glorioso dia da vinda de Jesus. E olhe que Jesus virá mais depressa do que aquilo que nós pensamos. Eu acredito que os irmãos acompanham os noticiários. Eu não sei o que poderá acontecer por estes dias ou por estas semanas no Médio Oriente. Mas a confusão é grande, irmãos. Não ouça só noticiários. Não veja só as notícias. Veja, ouça, mas dobre os joelhos e preparemos a nossa vida, porque a qualquer momento a trombeta pode soar, irmãos. Isto não está para brincadeiras, irmãos. Eu não sei quanto tempo falta até à vinda de Jesus, mas a qualquer momento Jesus pode voltar. Estejamos preparados, irmãos. Aquele que estiver preparado vai subir. Aquele que não estiver preparado não sobe. Aleluia. Ouvi ontem e gostei de ouvir
Os preparados morrem, mas 2/3 da sua vida sobem ao céu. A alma e o espírito, o corpo é que desce. Os preparados só. Não é ninguém. Esteja preparado para subir.